pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E o dragão tá bambeando ali, fez com que as bolsas de valores mundo afora despencassem. E eu digo para vocês que o dragão cada vez mais vai precisar do Brasil para tentar manter ali a sua situação. Vai precisar sim, não só o dragão, mas o mundo inteiro, uma vez que o Brasil aí se coloca como um dos países com maior potencial para sair essa situação aí adversa da crise sanitária como uma superpotência global. Já é considerado por muitos como uma superpotência em potencial e tá ali, tem tudo para decolar, tá certo? Agora, olha que interessante essa notícia que mostra como é que o dragão está super de olho no Brasil. A notícia é a seguinte: Brasil deve superar a expectativa de produção de petróleo no ano que vem, em 2022. E aí você vai lendo a matéria, né, dizendo que o Ministério de Minas e Energia está ali preparando o seu plano decenal de expansão da energia 2030 e essa previsão aí que estava sendo jogada só para 2025 pode ser alcançada ainda em 2022, no ano que vem. E aí o que aconteceu? Você fala assim, mas Daniel, como é que o Brasil vai aumentar a sua produção de petróleo e a venda de petróleo, se no ano passado, principalmente, a demanda caiu muito, né? Porque o comércio internacional ficou ali meio minguado e a demanda por petróleo ficou bem abaixo do normal, então prejudicou muito essa demanda e, é claro, isso afeta ali a produção. O que acontece é que o Brasil teve o maior avanço em 2020 entre os 10 maiores produtores de petróleo no mundo. O que aconteceu? O Brasil produziu 3,02 milhões de barris por dia. 3,02 milhões de barris por dia, passando a ocupar a 9ª posição. O Brasil foi o único, junto com o dragão lá do Oriente, a registrar ali um aumento no seu volume diário de produção em relação ao ano anterior. E aí, o que acontece? Houve um avanço de 5,2%, enquanto o dragão avançou 1,69%. O Brasil ali foi o que teve o maior avanço na sua produção de petróleo. Olha o Brasil despontando aí, e isso chama a atenção dos poderosos mundo afora, alguns que querem ganhar dinheiro em cima do Brasil e outros que querem atrapalhar o Brasil a prosperar. Por isso a gente tem que ficar muito de olho com relação a isso, tá? O que acontece? Os outros países desse ranking tiveram, ao contrário do Brasil e do Dragão do Oriente, tiveram redução quando comparado ao ano de 2019. Esses dados são da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O que acontece? O porquê o Brasil aumenta a produção enquanto o mundo inteiro está diminuindo a produção? Aí você vai entender nosso protagonismo e a importância que as potências internacionais estão dando para o Brasil. Isso provavelmente você não vai ver em pouquíssimos lugares esse tipo de comentário. A produção brasileira em 2020 ela teve esse aumento porque ela responde a uma demanda fora do comum do dragão vermelho do Oriente, no meio da crise sanitária, em plena crise sanitária. Enquanto estava todo mundo reduzindo a compra do petróleo, o dragão estava importando mais e mais ainda, principalmente entre os meses de maio e agosto do ano passado. E por que eles fizeram isso? Uma vez que por que a demanda estava baixa, mas mesmo assim eles compraram muito. Aí você vê a ótica estratégica do dragão do Oriente. Nessa época, em função da retração da economia em todo o planeta, a cotação do barril de petróleo chegou a cerca de 14% do valor de hoje. Caiu muito esse valor. E aí o que acontece, né? O Brent, por exemplo, o petróleo Brent, negociado na Bolsa de Londres, ele atingiu menos de $10, né? Hoje ele está em torno de $70, para você ter noção de como essa situação toda afetou o mercado internacional. O Flávio Viana, que é diretor executivo de exportação e produção lá do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, ele explicou que houve um aumento nessa importação
do Dragão Vermelho do Oriente, importando petróleo brasileiro, exatamente no meio da crise sanitária. Isso foi muito bom para o Brasil, né? Porque a gente conseguiu manter o nosso nível de produção enquanto a demanda mundial caiu bastante. Isso é quase um milagre, né? Tá todo mundo comprando menos, tá todo mundo vendendo menos, muito menos, e o Brasil está vendendo a beça. Por que isso? Ele imagina, é a opinião do Flávio Viana, ele imagina que essa tenha sido uma estratégia do Dragão Vermelho do Oriente de fazer estoque de petróleo aproveitando os baixos preços nessa época. Isso responde muita coisa, uma vez que eles não só aproveitaram essa queda de petróleo para fazer compras muito baratas, mas estão aproveitando o fato de que muitas empresas quebraram, empresas de educação, empresas de comércio em geral, empresas de turismo e por aí vai, empresas na área de transporte, na área de eletricidade, na área ali de elementos assim da infraestrutura dos países, eles estão aproveitando para comprar tudo baratinho. E isso é uma estratégia que a gente vê sendo aplicada mundo afora, mas muito constantemente e muito estrategicamente com relação ao Brasil, porque eles estão de olho em comprar esses elementos de infraestrutura brasileiros, porque eles sabem que o Brasil é, na prática, o país mais rico do mundo. O Brasil tem aí o maior volume de água potável no mundo. O Brasil tem uma biodiversidade que você não vê em lugar nenhum. Essa biodiversidade pode oferecer elementos ali para a solução de vários problemas. Às vezes ali com alguma substância encontrada na fauna e na flora brasileira, a gente pode achar solução aí para problemas seculares, milenares. Então o Brasil tem um poder, uma potencialidade que é inacreditável. O Brasil tem o minério, o Brasil tem a sua agricultura, o Brasil tem essa produção de alimento que consegue ali produzir alimento suficiente para dar conta da demanda interna 5 vezes, né? O Brasil é um país que tem segurança alimentar, o Brasil é um país considerado um país superabundante, ou seja, ele é abundante em várias áreas diferentes, né? O Brasil tem 60% da sua floresta original preservada, né? O Brasil ali tem um mercado consumidor enorme, muito pujante, né? Um mercado consumidor interno muito forte. E o Brasil tem ali condições climáticas favoráveis, né? O Brasil não faz muito frio, o Brasil não tem áreas assim muito desérticas, né? Onde impede ali o uso do espaço, né? Quase que o território inteiro brasileiro ele pode ser habitado e ele tem potencial de produzir. Então eles sabem muito bem disso e eu tenho falado para vocês aqui que o Brasil vai desempenhar um papel fundamental nesse mundo aí pós-crise sanitária. O Brasil não apenas tem capacidade de fornecer matéria-prima para o mundo inteiro, comida para o mundo inteiro, mas o Brasil é até, pensando geopoliticamente, uma zona de recuo estratégico, né? Uma zona de proteção estratégica, uma vez que especialistas apontam que se eventualmente tivesse um terceiro grande conflito global e tivesse questões nucleares em jogo, pela movimentação dos ventos, né, as correntes de vento no mundo e as correntes marítimas, faria com que essa nuvem aí, nuclear, ela que é muito prejudicial à saúde, ela ficasse ali depositada no hemisfério norte, né? Porque a atmosfera ou os ventos que atuam no hemisfério norte, geralmente não se comunicam com os ventos do hemisfério sul, não tem essa intercomunicação. Os ciclos são internos, né? Então, essa nuvem atômica ela não afetaria a parte sul, né, do globo. E na parte sul do globo você tem o quê? Você tem a Austrália, você tem a África e você tem o Brasil. Desses, o Brasil é aquele que se mostra mais promissor, né? Não só para os Estados Unidos, uma vez que num caso de necessidade assim mais elevado, os americanos poderiam usar o Brasil para continuar levando para eles alimento e produtos também de primeira necessidade, né? Usando principalmente os portos que nós temos lá na área nordeste, né? Usando ali todas as nossas hidrovias e rodovias ali como caminhos ali para escoar essa produção que continuasse alimentando os americanos caso eles tivessem ali uma necessidade adversa. E é claro, né, que isso se transformou num elemento estratégico geopolítico global. Por isso que eu te convido a você ler as minhas colunas na Gazeta, mas para ler você tem que assinar. E para assinar eu vou deixar um link aqui embaixo, você vai assinar com um preço muito acessível e vai ter acesso, obviamente, não apenas às minhas colunas,
mas as colunas do Constantino, do Fiuza, do Lacombe, do Alexandre Garcia, do J.R. Guzzo, entre vários outros autores aí de altíssima patente do jornalismo nacional, ok, pessoal? É por isso que o Dragão Vermelho está de olho no Brasil, porque ele sabe que do Brasil ele pode garantir a sua própria subsistência, ok? Subsistência é essa que está aí meio numa situação frágil, com a grande empresa ali do setor imobiliário, a grande incorporadora, a Evergrande, está ali prestes a gerar um problema muito grande, não pagando as suas dívidas. Isso pode gerar um problema sistêmico global. É por isso que as bolsas americanas e também aqui no Brasil acabaram caindo muito no dia de ontem, talvez hoje também. Vamos continuar acompanhando isso de olho, porque isso aí vai definir o que vai acontecer em termos das potências globais daqui para frente, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço!